Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao podcast Reconexão com a Alma. Esse é mais um episódio do Guia das Estrelas. Dessa vez a gente não vai fazer em formato mensal. Eu vou fazer agora a leitura dos movimentos astrais das 2 primeiras semanas, do dia 1º até o dia 11, e também incluindo o Sol em Sagitário no dia 22 e Marte em Sagitário no dia 24, tá bom? No próximo episódio da semana que vem, vocês vão conferir as movimentações lunares, que são as 4 fases da Lua, com todo um contexto com esse episódio de hoje, tá? Então, vem comigo. No mês de novembro, então, a gente começa com Saturno entrando em movimento direto. Então, ele esteve em movimento retrógrado, eu acredito que desde junho ou julho desse mesmo ano, de 2022. E agora ele tá no 0 graus de Peixes. Então, a gente já falou desse movimento de Saturno em Peixes em outros episódios do Guia das Estrelas. É interessante vocês irem conferir esses movimentos. Mas, de forma geral, quando Saturno está em movimento retrógrado, que esteve nesses últimos meses, a nossa vida acaba sendo um pouco mais difícil de se movimentar, e tá existindo muita construção sobre o que é responsabilidade, como administrar as nossas práticas do dia a dia, nossa rotina. Então, esse é o momento agora de sentir uma fluidez maior, como se a gente fosse, até que enfim, colocar em prática uma prática mais fluida, mais livre, mais amorosa, sobre tudo isso que a gente construiu, sobre esses valores. Então, é interessante agora a gente se questionar quais são as práticas de conexão diárias de autocuidado, o que faz com que a gente se mantenha emocionalmente alinhado. Até porque quando a gente está falando sobre Saturno, a gente está falando sobre tudo aquilo que envolve material dentro do até mesmo do dia a dia, ou de relações comerciais, de trabalho. Mas quando a gente está falando sobre Saturno em Peixes, a gente está falando sobre como conseguir dar conta de todas essas responsabilidades, todo esse trabalho, dessa rotina, de uma forma mais leve, entendendo que dentro do nosso dia a dia a gente não precisa, não exatamente precisa, mas será que a gente não consegue ter mais felicidade dentro daquilo que é a nossa responsabilidade? Então, o Peixes ele vem trazendo esse olhar mais gentil, mais caloroso, mais amoroso mesmo pela nossa vida, e também entendendo um pouco mais os nossos limites, né? Até porque não tem como dar conta de tanta coisa se a gente não tá preparado para isso. Então, também entendendo que essa preparação ela é necessária, e a gente esteve nesse momento de preparação até então. Então, agora, Saturno entrando em movimento direto no dia 4 de novembro faz com que a gente tenha esse sentimento e esses movimentos, né? De que até que enfim a gente está conseguindo fluir, colocando em prática todo esse crescimento, toda essa reflexão interna que foi realizada nesses meses, tá? Espero que esteja fazendo sentido por aí. Tá fazendo muito sentido pra mim. E é sobre isso, né? Eu queria falar até mais um pouquinho depois sobre como esses movimentos estão agindo dentro da minha vida, para que vocês consigam ter um pouco mais de autonomia observando o mapa astral de vocês. Mas vamos seguindo, e depois no final, se ficar até o final, você escuta um pouquinho mais sobre a minha vida. Então, essa foi a primeira semana de novembro. Na segunda semana a gente tem uma lua minguante, uma lua minguante em Leão, mas nesse caso eu não vou falar sobre ela agora, vou falar só na semana que vem. E na quarta-feira, Vênus entrou em Libra. Vênus é um planeta que está falando sobre os nossos relacionamentos interpessoais e também nossos relacionamentos, de certa forma, com as nossas próprias versões. Então, quando Vênus entra em Libra, é esse exato momento em que a gente vai ter muito
mais consciência dos mecanismos de projeção que a gente faz. Então, naqueles momentos, por exemplo, em que você está precisando de um cuidado, de um carinho e não consegue se dar atenção, né? Não consegue parar a sua vida para dar atenção para esse aspecto seu que está pedindo carinho, que está pedindo para que você não olhe com maus olhos ou até mesmo se compare, diminuindo esse valor. Então, de forma geral, os relacionamentos, eles vão estar muito mais reflexivos, a gente vai refletir muito mais sobre os nossos relacionamentos, porque Libra é esse signo do elemento ar, né, regido por Vênus, então ele tá muito confortável nesse signo agora, quer dizer, Vênus está muito confortável em Libra agora, porque é Vênus que se movimenta, e Libra tem essa característica de ser um signo cardinal que inicia esses relacionamentos e todo relacionamento se inicia com uma grande projeção. Então, quando a gente fala sobre os mecanismos de projeção, a gente está falando que a gente está se relacionando com, por exemplo, se você começa a conversar com alguém, você admira essa pessoa, você também admira esse aspecto em você, ou esse aspecto que você está identificando nela é um aspecto que existe em você, que talvez ainda não esteja sendo expresso aí externamente para o mundo, mas tudo aquilo que a gente pensa, julga, critica, compara ou até mesmo gosta e sente afinidade na outra pessoa é uma característica que a gente tem primeiro na gente. Então, Libra vem trazendo toda essa consciência dentro dos nossos relacionamentos. É muito interessante que Saturno começa o movimento direto em Peixes, junto com mais ou menos no mesmo momento aqui, né? Quando a gente tá falando sobre astros, não sei até que ponto que o tempo passa para eles. Mas nesse mesmo momento é interessante porque assim a gente vai conseguir observar dentro da nossa rotina, por exemplo, o que é nosso e o que é das outras pessoas. O que eu tô acolhendo como certo, que na verdade para mim não seria certo se eu tivesse só usando a minha própria inspiração ou meu próprio coração de guia ou até mesmo minhas próprias experiências como referência, não é? Então esse momento de Vênus em Libra é muito interessante para a gente rever quais são as nossas referências sobre o certo ou errado, quais são os comportamentos que eu deveria olhar de forma mais amorosa e permitir que essas versões que muitas vezes ficam na sombra porque não estão tendo o carinho e olhar adequado, muitos desses aspectos, por exemplo, que a gente julga nas outras pessoas, a gente precisa consertar na gente, a gente precisa olhar para esse julgamento, essa crítica e trazer esse olhar interno para que a gente possa se amar mais e, consequentemente, transbordar mais esse amor para o outro. Então, não é à toa que Saturno, estando no signo de Peixes, vai trazer ainda mais esse senso de comunidade, né? Eu tô trocando de um planeta para o outro, espero que vocês estejam entendendo aí, mas eu não acredito que os movimentos astrais não seguem uma dança um pouco sincronizada, sabe? Claro que sincronizada quer dizer que são todos no mesmo tempo, mas eu quero dizer que existe um ritmo para tudo isso acontecer. E não é à toa. Tudo que acontece não é simplesmente por acaso, tá? Então, Saturno, no movimento direto, tem relação sim com o momento atual e a gente pode fazer sim esse jogo de interpretação entre as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, é muito interessante que vocês olhem para onde está Libra no mapa de vocês, porque o Sol esteve em Libra em outubro, se eu não me engano, porque agora não. Escorpião, acho que foi antes de outubro, né? Não, foi outubro. Olha que caos. Então, o Sol esteve em Libra em outubro e depois de toda a movimentação do Sol em Libra, agora a gente tá nesse momento com o Sol Escorpião e Vênus agora tá sendo ativada em Libra. Então, Vênus sendo esse planeta, não só dos relacionamentos, de todas as características que eu acabei de falar, ele é um planeta que atrai situações para aquele ponto específico.
Então agora é o momento de movimentar, né? O momento em que Vênus vai atrair várias situações, vários acontecimentos dentro dessa casa astrológica em que você tem Libra, para fazer com que esses ensinamentos do Sol sejam colocados à prova. Então é muito interessante como Vênus, ela vai passando pelos signos logo depois, um pouco antes, um pouco depois, mas sempre de certa forma ali, depois que o Sol passou por aquele signo. Então ela vem agora traindo essas possibilidades, fazendo com que esse conhecimento ele venha para o nosso corpo, né? Se você pensar que Vênus ela é regente também de Touro, e Touro está muito relacionado com esse contato muito profundo com os 5 sentidos, e também numa visão xamânica, o nosso sistema energético, né? A informação ela passa pelo nosso corpo, então a gente precisa sentir na prática para que o conhecimento ele seja absorvido, tá? Então é esse momento que a gente vai passar agora. Pode ser um momento em que você se compare mais, se julgue mais, mas também é um momento incrível para você parar e olhar para isso e tirar proveito dessa situação como autoconhecimento, tá? E é muito interessante que nessa semana, no dia 10, hoje, Mercúrio entrou em Sagitário. E Mercúrio é o planeta que fala sobre a nossa comunicação, nosso campo mental, nossos pensamentos, de certa forma também tem relação com o diálogo e até mesmo com essa questão da comunicação passar pelo nosso sistema energético. E o signo de Sagitário ele vai trazer uma dinâmica, um dinamismo muito bacana para esses diálogos internos que estão sendo agora direcionados para essa parte muito específica de Libra, né? Não só para isso, né? Porque a gente tá o tempo todo conversando com os nossos planetas no nosso mapa astral. Quando você olha, por exemplo, a mandala, você tem vários planetas que fazem aspectos entre si, e esses aspectos são justamente de que forma que essas vozes, esses personagens conversam dentro da nossa mente, né? Então, o diálogo ele vai existir a todo e qualquer momento. Mas Mercúrio entrando em Sagitário quer dizer que a gente vai ter muito mais, vai ter à disposição uma sabedoria muito mais de exploração. Nosso diálogo interno, ele vai ter muito mais impulso e energia para ir atrás das respostas, muito mais curiosidade, muito mais vontade de se aprofundar no assunto específico, o que pode ser muito positivo para esse momento de autoconhecimento que está relacionado com a Vênus em Libra, porque a Vênus em Libra vai trazer muitas coisas que a gente simplesmente escolhe não olhar, tá? Até por conta que os nossos julgamentos e as nossas comparações, elas têm início desde a nossa primeira infância. Então, quando a gente entra agora com Mercúrio em Sagitário, é o impulso que a gente precisava para fazer com que a gente tenha energia o suficiente para ir até o fundo do baú, para descobrir por que eu julgo, por que eu critico e como que eu mudo a minha forma de olhar para aquela situação específica, para aquela pessoa específica, ou até mesmo para esse aspecto específico que eu estou subjulgando dentro de mim, que eu não estou dando espaço para existir, ou até mesmo espaço para se curar. Então, o Sagitário é um grande professor dentro dos nossos 12 signos, porque ele traz essa fé que move literalmente montanhas. Ai, brincadeiras que só quem entende sistema energético vai entender. Então, o Sagitário, essas montanhas que ele move são, na minha percepção, são esses calombos energéticos que se cristalizam dentro dos nossos chakras, que agrupam esses sentimentos que não tiveram lugar para transmutar, para se expressar.
Então, se você está sentindo raiva, transmuta essa raiva. Encontre algum lugar criativo para você expressar essa raiva. E porque, querendo ou não, por que eu tô falando sobre raiva? Porque Sagitário é um signo de fogo. E normalmente, quando a gente tá indo atrás de uma situação específica ou de um lugar específico dentro da gente, a gente precisa ter um impulso e a faísca, e às vezes a gente tem que ser movido pela raiva. A própria Sekhmet está aí para provar isso, que é uma deusa egípcia que fala sobre usar esse potencial da insatisfação e da frustração para conseguir o que a gente quer. Porque a totalidade que a gente busca é um processo de autoconhecimento, é um processo de transformação, de transmutação. E a transmutação, ela acontece com o elemento fogo. Então, quando a gente está aqui falando sobre Mercúrio em Sagitário, de certa forma a gente também está movimentando muito o nosso impulso ariano de ir atrás das coisas e procurar a nossa autenticidade, nossa individualidade. E também a energia fixa de Leão, que busca muito essa criança perdida aí pelo mundo dos registros acásticos. Ai, tô muito pedista, parei. Enfim, Mercúrio em Sagitário vai ser muito legal e pode ser interessante você ver a área da vida em que você tem Sagitário, porque vai ser um momento em que um turbilhão de pensamentos vai passar e pode ser um lugar também muito legal para que a cura aconteça. Fora isso, o que eu posso dizer também, antes de falar sobre como essas coisas me movimentam, eu queria falar também sobre os movimentos ainda de novembro. O que acontece? Então, Mercúrio, ele entra agora em Sagitário, começa a movimentar tudo isso, e normalmente Mercúrio entra no signo antes do Sol. Então vem Mercúrio, depois o Sol, depois Vênus. Como eu acabei de falar, Vênus entrou em Libra, o Sol já passou por Libra. Mercúrio já passou por Libra. Mercúrio passou por Libra antes do Sol entrar em Libra, se eu não me engano. Porque eu não tô com essa informação aqui, pode ser que eu esteja errado. Mas enfim, Mercúrio entra agora em Sagitário e lá no dia 22 o Sol entra em Sagitário. Então Mercúrio, ele tem essa possibilidade, parece que ele vem preparando o terreno junto com Marte, que Marte às vezes também entra antes do Sol. Agora ela entrou um pouquinho depois, só que no mês passado entrou antes do que Escorpião, né? Porque antes o Sol estava em Escorpião. Mas enfim, Mercúrio vem preparando o terreno, ele vem com essa possibilidade de movimentar então ele movimenta os pensamentos, coloca tudo que estava no fundo em suspensão, né? E aí vem depois o Sol, e o Sol vem iluminando tudo isso. Então todas essas coisas que vão ser movimentadas por Mercúrio, porque Mercúrio é esse planeta que tá falando sobre as trocas, tá falando sobre esse movimento curioso, esse movimento de descoberta, de ensinamento, de aprendizado. E motivado por Sagitário, que também é um grande professor, Sagitário vai mostrar exatamente o que ele precisa movimentar para que tudo isso fique suspenso. E aí depois, quando o Sol entrar em Sagitário, no dia 22, vai ser um momento muito bacana para a gente conseguir integrar todos esses aprendizados. Então, eu vou falar também na semana que vem como que as fases da Lua ajudam toda essa situação que eu tô falando, porque as fases da Lua, o movimento lunar é um movimento que faz complementa toda a integração do Sol, porque a Lua ela tá falando sobre todas as emoções que são movimentadas para que essa suspensão que, de certa forma, Mercúrio está fazendo, ela seja imbuída de justificativa emocional, né? Porque antes de um pensamento surgir, antes ele foi uma emoção. Antes de uma crença surgir, antes foi uma emoção, tá? Então, as emoções que não são compreendidas ou desenroladas e sufocadas, elas geram uma crença
provavelmente limitante. Uma crença que vai vai ser reafirmada várias vezes na nossa cabeça para que essa emoção continue suprimida, tá? Então, a Lua, ela tem um aspecto muito importante mensalmente, que é fazer com que a gente sinta todo o processo relacionado com aqueles signos daquele mês, daquele ciclo. E aí, Mercúrio vem junto com toda essa suspensão dos pensamentos, então todas as crenças relacionadas, por exemplo, à nossa esperança, à nossa fé, todas as crenças que fazem com que a gente não experiencie a nossa exploração, ou até mesmo que afastam a gente da nossa espiritualidade, todas as crenças que sufocam Sagitário dentro do nosso mapa, olhando nesse aspecto, elas vão agora se remexerem, vão se mexer, vão reverberar, e aí os pensamentos vão começar a ficar mais conscientes por conta da movimentação de Mercúrio, e aí o Sol vai trazer a consciência racional para tudo isso. Por quê? Se a gente tem uma emoção, depois a gente tem uma crença, a gente agora precisa olhar para a crença para identificar qual que é a emoção e tratar a crença junto com a emoção. Mas aí o Sol, ele vem racionalizando para fazer com que essa crença ela altere a sua forma, porque a gente vai mudar a interpretação sobre algo. Então, essa ação, ela pode ser muito mais racional do que emocional. A gente lida com as nossas emoções suprimidas, muitas vezes, colocando elas para fora, com o corpo, com a movimentação dos elementos, então, ou colocando um movimento de raiva, né? Colocando assim para fora, ou chorando, ou tendo boas práticas semanais, diárias de atividade física, que vai colocar todo esse movimento. Mas é muito importante que a gente consiga cuidar da nossa mente, porque a nossa mente ela tem que ser ali direcionada para ser nossa amiga, não nossa inimiga. Então o Sol, ele vem trazendo esse processo de integração de tudo aquilo que foi mexido. Então, é um momento de iluminar tudo aquilo que estava escuro, tudo aquilo que estava suprimido e trazer isso de volta para uma totalidade. A integração é sobre deixar toda aquela bagagem, para trás, ou seja, existe um processo ali de perdão que traz essa versão suprimida para uma presença hoje. Então, escuta os outros áudios também do Guia das Estrelas, que vai ajudar. Mas na psicologia a gente está falando, por exemplo, sobre o processo sobre individuação, que é muito dito ali pelo Jung, né? Que fala sobre esses fragmentos que vão se tornando inconscientes, esses processos que vão se tornando inconscientes, e aí a gente tem que retomar essa consciência através dos símbolos, né? E aqui a gente tá falando sobre símbolos. E, enfim, deixa eu só continuar. No dia 24 de novembro, Marte vai ingressar em Sagitário. Isso é muito interessante. Normalmente, isso não quer dizer que é sempre, mas normalmente Marte também vem um pouco antes do Sol, porque ele vem com um impulso, né? Só que aqui, 2 dias depois, 2 dias antes, eu acho que para os astros em si, isso é ao mesmo tempo. Enfim, tô falando muito. Marte em Sagitário, ele vai... Faz muito sentido agora pensando por esse ponto, porque Marte, ele é a representação desse guerreiro interno que a gente tem. E qual é a função do guerreiro? Claro que lutar, entrar em conflito, tanana. Tá, mas o guerreiro, ele direciona questionamentos.
O guerreiro, ele vem trazer energia de impulsionar, de direcionar a gente para a situação certa. Então imagina que você tem o Sol agora entrou em Sagitário, agora você tem uma lâmpada agora acesa nessa casa. E aí Marte, ele vem trazendo esses feixes de luz para os pontos que você precisa olhar e direcionar essa luz. Não precisa olhar para tudo, você pode olhar para os pontos específicos que estão sendo acendidos. Então, Marte, ele vem direcionando essa energia que o Sol vem trazendo para um assunto específico, para uma situação específica. Então, observando toda essa dinâmica, a gente imagine ali que nas primeiras 3 semanas de novembro, a gente vai estar muito mais emotivo, entendendo ainda o que está acontecendo, e aí, a partir do dia 22, a gente vai ter muito mais clareza sobre tudo que aconteceu no mês, e ali no dia 24, eu imagino que a gente vai ter muito mais energia de impulso para lidar com o que realmente a gente precisa lidar. Então, no dia 24, por exemplo, depois que a gente já passou, já iniciou, porque é um processo, é o início de um processo, tá? Quando a gente inicia um ciclo solar, por exemplo, aqui no dia 22, é o início de uma integração. E essa integração, ela vai ter bastante energia, porque a gente está falando sobre um signo de fogo, que é Sagitário. E o que a gente espera no final desse ciclo solar, por exemplo? Acho que é interessante fazer essa pergunta. Eu espero estar mais íntegra dentro de mim, com muito mais esperança, porque o que acontece? A gente vai justamente para os pontos em que a gente desestrutura a nossa energia. Que a gente está falando sobre energia na mais forma pura possível, que é o elemento fogo. Então, e também o Sagitário, por ser um signo mutável, eu acredito muito que os signos mutáveis, eles trazem toda a bagagem subjetiva sobre o elemento em si. Então, assim que terminar, por exemplo, esse ciclo solar, você vai ter muito mais autoestima, você vai se ver muito mais criativo, muito mais feliz, muito mais saudável, talvez, porque talvez você sinta vontade de cuidar mais do seu corpo. O Sagitário aí tá falando muito sobre a saúde também. Pode ser que você se sinta muito mais livre para tomar suas próprias escolhas. Pode ser que você se compare muito menos, porque todo esse processo relacionado ao Sagitário, ele tá sendo também ali imbuído por Vênus em Libra. Então, a gente tem todo o processo de Sagitário, mas Vênus está em Libra. Então, os acontecimentos que você vai atrair vão ser acontecimentos para você olhar aonde está o seu julgamento e tentar se julgar menos. Porque a transformação inicia com a gente. Então, o autoconhecimento, ele acontece dessa maneira. Enfim. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar aí no link que está na descrição. Participe da minha lista de transmissão para receber mais informações sobre astrologia, tarô e todo o meu trabalho também como terapeuta xamânica. Espero ter sido assertiva nesse vídeo. É o meu retorno aí com o Guia das Estrelas e espero que você goste. Logo, logo tem mais novidades relacionadas a isso. Mas fica aí a minha colaboração para o seu mês. Semana que vem a gente tem mais um vídeo, vai ter mais um podcast, porque eu também tô gravando em vídeo. Não sei se esse vídeo vai conseguir subir na plataforma do Spotify, porque eu ainda não sei como faz isso, mas espero que dê tudo certo. Comenta aí se você gostou e me procure nas redes sociais, tá? Tô à disposição a qualquer coisa aí, tô oferecendo serviços como astróloga, taróloga, terapeuta xamânica e tô tentando trazer mais leveza pro meu trabalho também, porque se a gente não trouxer essa leveza para as coisas que a gente não faz nada. Então, fica aí o meu apoio ao Saturno em Peixes, que trouxe muita mudança na minha vida,
tô animada com todo esse processo desse mês que tá fazendo super sentido com a minha vida. E eu até ia falar sobre isso, não é? Com certeza, sim, Saturno em Peixes fez muita diferença já na minha vida, principalmente porque eu trabalho muito com a espiritualidade. E Peixes está ali na minha casa 9, que tem total relação com isso. Vênus em Libra tá atuando na minha casa 4, e é muito interessante isso, porque nessa semana que Vênus está em Libra e Mercúrio entrou em Sagitário e tem todo esse movimento acontecendo, isso tá ativando muito a oposição que eu tenho, porque eu tenho Marte em Libra. Então vamos lá, eu tenho Marte em Libra na casa 4, e aqui eu tenho uma oposição, que a oposição é quando você tem um conflito que não acaba mais, que é uma questão de equilibrar, né? Então eu tenho Marte em Libra. Eu não sei o que eu vou falar, eu ia abrir minha vida aqui, mas eu não sei ainda como fazer isso. Eu tô trabalhando isso, porque eu acho que falar sobre como eu uso a astrologia, o meu mapa astral no meu dia a dia, ia clarear muito a visão de vocês sobre como usar o seu mapa astral e os movimentos astrais para entender o que está acontecendo com você. Essa oposição que eu tenho com Marte em Libra e Júpiter na casa 10 em Áries é um processo que sempre quando é ativado eu sinto muita raiva, eu sinto um descontrole, uma desorganização e muito sobre de que forma eu administro a minha energia dentro do meu trabalho. Porque se eu trabalho com a espiritualidade, eu tenho que estar o tempo inteiro limpando as minhas emoções. E eu faço isso ali em Marte em Libra, em que eu trabalho todo esse processo de espelhamento, projeções, para fazer com que essa energia ela possa emergir ali na casa 10. E hoje especificamente eu fiquei muito enjoada e senti várias coisas na minha parte digestiva, porque eu tenho um ascendente em Câncer e ascendente, e Câncer, né, ele tá relacionado com toda essa parte digestiva, mas principalmente o ascendente, que era um ponto que eu queria trazer aqui hoje também, que eu acho que seria interessante, é que o ascendente é todo filtro de informações que entra e sai. Então, por exemplo, eu queria explicar melhor, mas não vou, tá? Não agora, isso aqui não tá sendo feito pra falar sobre ponto. Tá, vou continuar. O ascendente é um ponto é um filtro dentro do mapa. Então, sabe todas essas crenças que você acredita, mas que não fazem parte exatamente da sua essência, quando você deixa elas entrarem, elas bagunçam tudo, entendeu? Então, eu tô sendo intoxicada por coisas que eu sei que não são verdade sobre mim, sobre o meu trabalho, mas eu ainda acredito. E eu ainda acredito, e não tem como você simplesmente fazer assim, deixar de acreditar. Isso está sendo fundamentado por experiências e emoções que eu ainda não trabalhei, que tá lá em vários lugares que eu nem sei onde tá. Então eu tô buscando esses lugares, e quando essas informações entram pelo meu ascendente, quando muitas informações entram pelo seu ascendente, você volta para o seu nó do sul. Então, quando a gente está falando sobre astrologia kármica, a gente tem o nó do norte, que é para onde a gente está indo, e a gente tem o nó do sul, que é de onde a gente veio. E normalmente, ir para o nó do sul é muito difícil, porque a gente não quer ir para aquele lugar. Principalmente quando o seu nó do sul tá lá na casa 8, que é a casa de literalmente crises. Mas enfim, e então quando você acolhe muitas informações que não fazem parte, não são verdade sobre você, e tendo consciência ou não sobre isso, você entra num processo de crise. E normalmente o que eu tenho feito é ir para o meu lado sul quando isso acontece. Então, para eu manter a minha sanidade mental, porque as informações entram no nosso ascendente o tempo inteiro. Até o final da nossa vida, as informações vão entrar, porque
O processo de integração é infinito, gente. Não tem como você... A totalidade, ela pode ser alcançável. Até porque se não fosse, a gente não tava aqui hoje falando sobre fé e esperança. Mas... Enfim, o meu lado norte tá em Leão. Então, eu cuido de mim. E eu falo pra mim o quanto eu sou legal e reafirmo várias coisas. Então, ontem eu tava simplesmente entrando na minha cobertinha quente. Eu acho que não tá fazendo muito sentido isso que eu tô falando pra vocês, né? Porque eu tinha todo um roteiro. Mas talvez eu até corte isso. Mas eu vou deixar. Quer saber? Eu vou deixar. Vou deixar. Esse vídeo aqui, ele não vai ter nenhum corte nenhum, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, tá tudo bem. E eu já dei as notícias aqui, que eu tô com uma lista de transmissão, que você recebe... Eu tô fazendo dia sim, dia não, porque eu acho legal. Eu acho que ficar também mandando muita informação assim todo dia é meio chato. Até pra mim vai sobrecarregar muito. Mas a minha lista de transmissão, eu tô colocando cartinhas semanais, dicas, conselhos. Essa semana teve carta da semana. Antes de ontem teve uma prática de respiração, que eu até trouxe pro podcast. E hoje vai ter aí isso aqui que eu tô gravando agora, tá bom? Beijinho, até mais. Queria continuar falando, porque eu gosto de falar. Mas logo logo tem novidades aí que eu vou estar falando muito. Então é isso. Tchau, senão não vou parar mais. Tchau. E é isso.